prazer e com alegria que estamos recebendo hoje Esporte é Vida. Eu posso chamar de Sansei? Pode. Sansei Walter e também o seu filho, né? Davi, Sim. faixa preta. Eu acredito muito no esporte. Eu acho fantástico, né? O Leandro desafia. O Leandro diz que vocês não são tudo isso, né? Eu bato no pé. Sejam bem-vindos, a casa é vossa. Certo. Inicialmente, bom dia, né? Vocês que agradecemos o convite. Bom dia também a todos os que nos assistem e nos escutam. É uma satisfação voltar aqui nesse programa, fazer essa participação hoje falando sobre Karatê, né? Algo que faz parte da minha vida, né? Da nossa vida, de forma muito intensa. Dá um bom dia aí para mim. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, obrigado para todos que estão nos assistindo. É sempre bom ter essa oportunidade de falar sobre o Karatê, tanto por uma experiência pessoal de como é algo presente nas nossas vidas, como algo que é muito satisfatório, que pode fazer uma grande diferença na vida de cada um. Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui conosco, muito feliz da importância da gente falar do esporte. Eu queria começar já perguntando para o senhor, mestre, como é que o Karatê entrou na sua vida? Bem, eu, desde criança, eu sempre tive vontade de aprender a lutar, né? O Karatê, para mim, chegou um pouco mais tarde, assim, já tinha passado dos 20 anos, né? 20 anos não era jovem, mas hoje a gente vê muitas pessoas, temos muitos alunos que começam na infância, né? O Davi mesmo começou na criança, né? Tem outro filho que também começou criança. Então, já naquela época teve o filme Karate Kid, né? Todo mundo ficou conhecendo o filme e tal. Todo mundo teve vontade de saber como era, né? Naquela época eu estudava na escola JB, aqui na esquina, e teve uma apresentação de Karatê com o professor Pedro Barato, né? Que depois de muitos anos passou a ser meu professor. Mas eu não tive a oportunidade de começar naquele momento. Daí quando eu já estava na faculdade, um colega meu de faculdade era professor de Karatê e me convidou, né? E eu comecei a treinar, nunca mais parei, já faz 26 anos que eu treino Karatê. 26 anos. E você, Major, como é que começou no esporte? Bem, para mim foi sempre uma coisa familiar, né? Comecei ainda criança, ainda pequeno. Lembro do pai falando que era importante fazer algum exercício físico, que podia escolher qual, né? Então eu lembro que na época cogitei outros, pensei em fazer futebol também, mas acabei ficando no Karatê e seguindo e tô nesse caminho desde então, né? Nunca parei. Como eu comecei pequeno, é uma coisa tão integrada na minha vida que é até difícil imaginar minha vida sem estar treinando Karatê, né? Bom, mestre, como é que é para o senhor ter o filho ao lado no esporte, praticando esse esporte que o senhor é apaixonado há quase 3 décadas? É muito bom. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Davi, que tem 21 anos, e tenho o Thiago, que tem 14. E os dois são faixas pretas. Então, é muito bom, né? O treino em família é algo muito saudável. Eu tenho alunos que também treinam com seus filhos, né? Tem alunos que vão para o dojo, às vezes começa o pai e depois ele traz os filhos, né? Ou às vezes tem os filhos que vão indo, daí os pais ficam assistindo a aula, vê que tem adulto também e acabam treinando. Eu lembro de um dia assim que a gente fez um treino, que a gente olhou, todos que estavam ali eram pais e filhos, a gente fez uma foto assim, pais e filhos, e era todos os pais com filhos. Então o Karatê em família é muito, muito bom, e tem uma situação que é bem proveitosa para mim, porque como a gente viaja junto, onde a gente está, a gente pode treinar, né? Então a gente está sempre companhia para o treino. É um esporte olímpico, já foi determinado isso? Em que pé está o Karatê na Olimpíadas? Quer explicar aí, Davi? Sim. O Karatê ele está em tratativas de entrar de forma definitiva nas Olimpíadas. Em 2020 ele entrou como um jogo convidado, ou seja, não foi de forma definitiva ainda. Pode ser que ele entre em 2024, como pode ser que não. Isso está em análise ainda. Mas ele já participou nos Jogos de Tóquio, houve essa competição, porém com menos pessoas, foram apenas uma seleção de poucas pessoas convidadas para ser uma oportunidade da experiência do Karatê nas Olimpíadas. Mas tem feito muitos movimentos nesse sentido, né, dele entrar de forma definitiva. O Karatê é um esporte difundido em todo o mundo há muitos anos, né? Cada vez as pessoas gostam mais de praticar esse esporte. Por que a dificuldade, por exemplo, deles entrar numa Olimpíada, no seu ver, mestre? Certo. O Karatê, embora, né, as artes marciais, as lutas, são muito antigas. Mas o Karatê, como a gente conhece, ele não é tão antigo assim, né? Isso é do século XX, né? Foi porque o Karatê era proibido, né, lá no Japão, era treinado de forma escondida.
Então, no século XX é que foi permitido, né, que fosse isso divulgado, né, fosse passado nas escolas do Japão e depois transmitido para todo mundo, né? Então, uma coisa interessante de se falar do Karatê é que ele saiu do Japão, né, da ilha de Okinawa para a ilha do Japão mesmo, e de lá, então, foi para todo mundo. E o Karatê que nós treinamos aqui em Erechim é o mesmo Karatê que vai se treinar em São Paulo, vai ser o mesmo que vai se treinar na Europa, o mesmo que vai se treinar no Canadá, né? Então é o mesmo Karatê que tem em todo mundo. E é muito difundido. O sonho do Karatê Olímpico é uma coisa muito antiga. Eu, quando comecei a treinar Karatê lá, né, como falei, há quase 30 anos, então, já se falava em Karatê Olímpico, né? Embora o Karatê ainda não tivesse a Olimpíada, já era um sonho. Mas a dificuldade que existe é porque existem muitas instituições de Karatê. E um dos requisitos que tem para um esporte ser olímpico é que tenha que ter uma padronização de regra, né? E o Karatê, como ele tem várias instituições, acaba que as competições são um pouco diferentes de uma competição para outra. Então tem que ter tantos países com a mesma regra, né? Então, embora a arte seja a mesma, a regra competitiva muda. Mas agora, enfim, você conseguiu, né, essa porta de entrada, né? Isso foi muito importante para o esporte, né, para a arte marcial do Karatê. Quando se fala em idade, tem uma idade mínima, uma idade máxima? Máxima não, máxima não existe. Dá para treinar até que seja possível. E mínima, eu costumo sugerir 5 anos. 5 anos. A gente aceita, às vezes, crianças com menos de 5 anos, mas eu percebo que por uma questão neurológica, assim, da capacidade de concentração, 5 anos é uma idade que a criança ela consegue aproveitar mais a aula, ela vai conseguir começar a aprender as técnicas. Uhum. Quando as crianças começam em 3 ou 4 anos, elas vão para o dojo para brincar, para ter um momento de aprendizado, vai acostumando com o ambiente, né, vai acostumando com os costumes, né, com a disciplina, com essa coisa toda, mas ela não vai conseguir ainda ter um rendimento. 5 anos, a criança já consegue ter uma capacidade de aprender mesmo as técnicas, né? Daí é uma fofura aquelas crianças, 5 anos fazendo as técnicas. Idade máxima não tem. Nas competições, tem categorias que são acima de 70 anos, né? Sim. Então é muito interessante. O esporte olímpico, mas para participar da Olimpíada, é todo tipo, toda modalidade de karatê ou tem uma especificação? Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Bem, o karatê, primeiro tem a questão dos estilos de karatê, né? Então, o nosso estilo que a gente treina é karatê Shotokan, né? Que é o karatê, é o estilo mais difundido. Existem vários outros estilos. Então, a questão dos estilos de karatê, todos podem ir à Olimpíada, tá? Não tem dificuldade em relação a isso. O que existe são divisões de federações. Então, a federação que tá vinculada aqui no Brasil a Olimpíada é a CBK, né, Confederação Brasileira de Karatê, e aqui nós, no Rio Grande do Sul, a FGK, que é a Federação Gaúcha de Karatê, né, que é então vinculado à WKF, que é o World Karate Federation, que é a federação que está convidada a fazer parte das Olimpíadas. Então esse é o caminho para a Olimpíada. As outras instituições não participam, né, não que elas não sejam ótimas ou que os praticantes não sejam bons, né? Também são ótimos. Eu mesmo estive em outras federações por muitos anos, mas a que está vinculada, né, ao karatê olímpico é a CBK, né? Que é a primeira, que é a oficial, assim, né? Bom, mas e como é que está o esporte, a difusão do esporte aqui em Erechim? Muitas pessoas praticam karatê, vem crescendo, vem diminuindo. Como é que está o esporte nesse momento aqui, pelo que o senhor acompanha? A Erechim tem bastante karatê. Erechim é uma cidade que tem muitos praticantes, né? O karatê aqui em Erechim começou na década de 80, acredito, né? O professor Miguel Boaventura trouxe para Erechim. Depois dele, o segundo professor foi o Pedro Barato, né? Meu professor. E a partir, né, dos alunos do professor Pedro Barato, muitos se tornaram professores. Então tem muitos dojos de karatê em Erechim e já os alunos dos alunos, digamos assim, né? Por exemplo, eu fui aluno do Sensei Pedro, né? O Davi, meu aluno, hoje o Davi
dar aula de karatê. Então, assim, tem muitos dojos. Eu acho que talvez em Erechim tenha 10 dojos, eu não contei assim mentalmente, mas próximo de 10 dojos. E tem muito praticante, né? Erechim, dá para se dizer que esse esporte é bastante difundido. Pois é, existe uma visão distorcida das lutas marciais em geral, né? Que a questão da força da luta, mas eu queria que o karatê ensina muito mais do que, por exemplo, uma defesa, um golpe, né, de arte marcial para o atleta, né? O que o praticante, qual é a mobilidade do corpo, qual o principal benefício da saúde da pessoa de quem pratica karatê hoje em dia, mestre? Eu posso afirmar o seguinte, que todo exercício físico é muito importante, né? Obviamente que eu vou puxar o assado para o karatê, porque é aquilo que eu gosto e treino no meu cotidiano, mas quem faz outras práticas esportivas também tem os benefícios. Mas o karatê, ele trabalha com alongamento, com a musculatura, com queda. Então, o corpo fica muito forte, né? E a gente não treina com peso, então não tem aquele problema de excesso, né? A gente vai trabalhar com o nosso corpo com muita repetição, né? Com aquele exercício isométrico também. Né? Quem tem barriga que nem o Luiz, assim, pode fazer karatê? Pode fazer karatê, bem-vindo. Meu amigo, né? Engraçado. Ou tem que ser magrinho, assim, que nem o Davi, assim. Quer dizer, magrinho, né? Em forma, na verdade, né? Isso, o karatê ele possibilita para todas as pessoas, a não ser quem tem uma proibição médica, né? Sei lá, daqui a pouco tem uma prótese que não possa fazer exercício, mas senão todo mundo pode treinar. E o karatê tem essa característica assim que eu sempre falo aos alunos, a quem me pergunta, que é uma questão do respeito com o seu corpo e com a sua capacidade, né? Eu costumo explicar que o cara tem um aprendizado muito além disso, muito além da questão dos golpes, das defesas, dos ataques, da defesa pessoal. O karatê tem uma questão que envolve a educação, né? Que envolve a filosofia do karatê. Só que essa filosofia do karatê, ela não é tão unificada assim. Se eu for lá no Canadá ou lá nos Estados Unidos, uma defesa do rosto vai ser igual. Todo mundo vai fazer assim. Agora, se eu vou falar de filosofia do karatê, ela vai modificar um pouco de acordo com cada escola, de acordo com que a crença pessoal daquele professor, do que ele aprendeu do seu professor e também de sua família, de seu meio, vai acabar interferindo, né? Eu verifico que, mesmo aqui em Erechim, né, onde todos os professores de karatê são meus amigos, às vezes a gente vai falar coisas um pouco diferentes. Só que o que é interessante, por mais que a gente possa falar coisas um pouco diferentes, todo mundo vai falar coisas boas. Todo mundo vai falar coisas que vão ser indicadas para uma criança que vai crescer com um bom caráter, né, com boas condutas, sempre falando sobre coisas honestas, sobre respeito, né? Existem os lemas do karatê, que eles vêm traduzidos do japonês, que são só coisas boas, né? Então, nesse sentido, o karatê ele vai ensinar, além da defesa pessoal, ele vai ensinar também uma parte filosófica de boa conduta, né? Eu diria que talvez a palavra boa conduta é o que vai definir essa filosofia. Só que é claro que o que é a boa conduta vai existir uma diferença de um dojo para o outro, né? O que eu falo, né? Nós falamos no nosso dojo, é muito forte essa questão do respeito à capacidade individual de cada um, né? Por exemplo, se for treinar eu com o Davi, nós temos uma diferença de idade, de peso, de outras coisas, que a gente vai um respeitar o outro nessa diferença, né? Chega um praticante, né, talvez com uma condição física pior ou melhor que a minha, a gente vai treinar junto. Eu posso colocar um adulto lutar com uma criança, não tem nenhum problema. Um homem super forte treinar com uma mulher, que talvez por ser mulher seja um pouco mais fraca. Não tem problema. Então, o respeito, né, é algo muito tratado no dojo. E ele vai ensinar muitas coisas, né? Uma coisa que para mim mostra muito é aprender a lidar com as emoções.
Porque quando a gente vai em uma competição de karatê, tem um quadrado que a gente chama de kotô, e você entra ali naquele kotô, do outro lado tem uma pessoa que quer bater em você, né? Tem as regras de competição, a gente pode falar sobre isso, mas em resumo, o cara quer te acertar um soco ou um chute, de preferência na tua cara, né? E você não quer receber esse soco ou esse chute e quer acertar a pessoa. E não tem ninguém ali para te ajudar, né? Por exemplo, quando eu vejo com o Davi numa competição, eu tô lá de fora. Ele vai ter que lutar com a pessoa que está ali, meu filho, e eu vou ter que ficar só olhando. Esse aprendizado de você enfrentar essa situação que vai durar 2 minutos, 3 minutos, né, de acordo com a regra, ela gera em você uma capacidade de enfrentamento também em outras situações difíceis na vida, como também no dia a dia do dojo. Eu estou fazendo uma luta com meu colega, por mais que ele seja meu amigão, né, que eu queira o bem dele, naquela hora eu quero acertar um soco na cara dele. É isso que eu quero fazer. Então, a gente aprende a lidar com isso. Naquele momento da luta, de repente eu tomei um soco que eu senti uma dor. Mas quando terminar a luta, aquela pessoa ali é meu melhor amigo, né? Então, isso é um aprendizado bem interessante que a arte vai ensinar, que é esse controle das emoções, né? Que deixa a pessoa mais forte, né? Para enfrentar também as coisas do dia a dia. Eu queria aproveitar essa questão familiar, e é tão bom que passa de pai para filho, né? Mas de repente o papai e mamãe que está vendo e tem um filho, porque às vezes o cara pensa, vou entrar pro cara, tem que arrebentar a pau. Ele aprende a ter esse domínio, acalma-se, tranquilizar a pessoa também. Então, o cara vai querer aprender karatê para bater no coleguinha, ninguém vai bater em mim, né? Eu acho que já passou por isso. Mas quando ele começa a ter contato com a arte marcial começa também, de certa forma, a disciplinar ele. Faz um sentido essa leitura? Tranquiliza o pai e a mãe, porque vai deixar mais, né? Nesse sentido, tem um lado muito legal de se falar sobre, que é acerca de, retornando um pouco para a questão das Olimpíadas. Sim. Que se tornou até uma questão um pouco polêmica quando se vê de fora, que a luta final das Olimpíadas foi um nocaute, em que a pessoa nocauteada foi a vencedora, que quem deu o soco forte perdeu. Gerou uma certa polêmica de como assim a pessoa que acertou o golpe perder, acho que era um chute na verdade. Mas justamente por essa questão de que pela regra olímpica uma questão importante é o controle, né? Se você bater muito forte na pessoa é um golpe ilegal, né? Na mesma medida, eu não entendo muito de futebol, mas na mesma medida que se fala, por exemplo, que uma pessoa impedida, mesmo que acerte o chute no gol, não valeu, né? Então, da mesma regra, um chute mesmo que eficaz, mas acerte na pessoa fora do requisito de controle, de acertar a distância, de não ferir a outra pessoa, também vai ser um golpe legal, né? Bom, eu queria que tu falasse agora um pouquinho sobre a questão de que quem nunca treinou karatê e quer começar a treinar, né? Até chegar a uma fase que, digamos assim, pode-se estar apto a participar de uma competição, né? Quanto tempo essa pessoa demora? É preciso que ela faça treinamento a cada quanto tempo? Como é que é o desenvolvimento para quem quer se tornar um atleta como vocês, assim, desse esporte? O karatê é muito disponível no sentido de que é possível você tanto participar das competições como você pode nunca ir para nenhuma competição, né? É uma situação em que você pode escolher o caminho que você quer seguir no seu treino. Tem pessoas que chegam na faixa preta e nunca competem. Assim como tem quem está na faixa branca, nos primeiros dias de aula, assim, no começo, e já tem vontade, já quer competir. Então, nesse sentido, é muito legal que as competições têm categorias, né? Dividido por idade, peso e faixa. Então, com um pouco de treino, sei lá, talvez um mês, assim, já dá para tentar ir participar e ter suas experiências, né? Mas um atleta, assim, a formação dele demora quanto tempo, digamos assim, até ele ter um conhecimento já do esporte, dos golpes, de assim, olha, esse luta bem, esse mais ou menos, vocês conseguem dizer quanto tempo é o desenvolvimento de um atleta? É um pouco difícil dizer porque depende muito da capacidade individual de cada pessoa e também do quanto a pessoa treina. Quem treina uma vez por semana, é por óbvio que demora muito mais do que quem treina todos os dias da semana, né? A gente costuma falar que o tempo mínimo para se chegar na faixa preta, pegando a faixa preta como um parâmetro de conhecimento, é uns 3 anos e meio. Eu acho difícil com 3 anos e meio. Eu acho máximo, que 5 anos. Mas assim, para alguém que treina de 2 a 3 vezes por semana, que é um treino mediano, uma boa expectativa é 5 anos ele consegue chegar na faixa preta. Para ir numa competição, né, poderia ir no primeiro mês. Mas eu vejo assim pelos alunos que talvez
com 6 meses ele já consegue ir para uma competição e ter um bom resultado. O que define o aluno passar de uma faixa para outra? É um conteúdo programático. Imagina como se você estivesse na escola, tem que saber determinados conteúdos teóricos, determinados golpes. Né? O Karatê existe uma divisão que é Kihon, Kata e Kumite. Né? Kihon são golpes que a gente faz no ar aprendendo o golpe. Kumite é a luta. E Kata é uma espécie de uma apresentação com golpes preordenados. Para cada kata existem sequências de golpes, sequências de katas específicos e formas de luta. Só queria voltar na tua pergunta de antes, aqui rapidinho, da questão do controle. E seus pais às vezes têm essa preocupação. Eu vou colocar o filho no karatê e ele vai sair brigando na escola? Não, é o contrário. O aluno ele vai aprender a não brigar. Ele vai aprender que ele não tem que deixar ninguém ferir ele. Ele tem que saber se defender. Mas não é isso que vai fazer ele ser um brigador. Não é isso. Existe um ensinamento do Funakoshi, que é o criador do Karatê Shotokan, que é assim: se eu sei que eu vou levar pior, certo? Então eu não brigo. Se eu sei que eu vou bater no outro, então para que brigar? E se eu estou na dúvida, então para que brigar? Né? Para que tirar dúvida? Ou seja, tu não briga nunca, tu sempre vai tentar achar uma outra forma de resolver o conflito. E a defesa pessoal que o Karatê ensina tem muitas vezes, às vezes, com a postura da pessoa. A pessoa não se coloca numa situação de que ela vai precisar brigar, ela vai ensinar o respeito, o controle das emoções, a disciplina. Então, é muito difícil alguém que pratica Karatê há muitos anos se envolver numa situação de briga real, a não ser que ele está defendendo a sua vida, a sua família. Né? Uma situação de violência, né? Mas senão não acontece. O que acontece mesmo é a gente lutar, né? Lutar com controle, aonde a gente vai buscar um golpe que acerte o outro, mas sem precisar que levar ele para o hospital depois, né? Que ele vai sentir que teve um contato, mas que ele não vai ficar ferido, né? E a gente vai evitar acidente. É claro que acidente acontece, né? Vou lutar karatê, posso me machucar? Olha, é um esporte de contato. Se é um esporte de contato, tem risco. Como quem joga futebol, anda de bicicleta? Claro, isso aí, que anda de bicicleta na BR, vocês podem. Quando tem um acidente de futebol, que eu tive de amigo que joga futebol, teve fratura de joelho, de assim por dentro. O karatê é um esporte de contato. Mas a gente vai tentar evitar os acidentes, né? O senhor lembrou ali antes também que a questão do esporte, o ponto principal seria, por exemplo, acertar um chute na parte do rosto, né? Na coisa. E aí, nas Olimpíadas, a gente viu o pessoal do Karatê cheio de aparelhos de segurança, né? Como é que é a opinião do senhor sobre isso, né? É necessário usar esse equipamento? O senhor acha que, dependendo, claro, da técnica, de situações, de regras, muda? Não é necessário que os atletas tenham controle? Como é que o senhor vê essa questão de que eles tiraram, a gente lê sempre no Karatê lutando como kimono mesmo, mas aí na Olimpíada foi esse critério de segurança. Como é que o senhor vê essa questão? É muito importante os equipamentos. A gente não usa no dia a dia todos os que vocês viram nas Olimpíadas, né? Mas isso visa justamente evitar lesão. Eu, no começo da minha trajetória no Karatê, né, o Davi, quando começou também, a gente não usava protetor, né, Davi? Não usava luva, não usava caneleira, então é muito mais fácil de ter uma lesão. Na hora que eu estou lutando com alguém e acerto um soco com a minha mão, um osso, né, se pegar principalmente no rosto aqui, isso corta, daqui a pouco sangra e assim por diante. Eu costumo explicar que ninguém que está no dojo gosta no dia seguinte ir para a escola, ir para o trabalho com olho roxo, né? Hoje aqui para a entrevista talvez até fazer sentido no olho roxo, mas no meu dia a dia, né, eu tenho que ir para o fórum, chego lá com o olho roxo, não é legal, né? Já aconteceu isso para mim na minha vida muitas vezes, mas na hora que eu uso um protetor de mão, que é uma luva, uma caneleira, uma botinha, eu evito isso, eu consigo fazer o golpe sem machucar o colega. Então, a gente não usa protetor de rosto. No esporte, no Karatê, é só protetor de mão, caneleira, botinha, e nas competições é obrigatório um protetor de tórax por baixo do corpo. Aí o protetor de boca é muito importante. Aquele protetor do tórax, né,
Para mim não faz sentido, já tem um protetor assim, meio uma gordurinha ali que já faz a proteção, né? Respondeu a tua pergunta. Eu só... Você está bem protegido. Tá bem protegido. Aí que tá detalhe. Agora, às vezes para criança, né? A gente sempre tem medo com criança, daqui a pouco pega no órgão, machuca uma costela. Então o protetor é muito importante. E essa importância a gente vai perceber quando a gente toma o golpe, né? Eu fui numa competição um dia, né? Eu lembro que eu tomei um chute de um lado do rosto e do outro do lado do rosto, que não me fez nada. A pessoa que me acertou teve controle, né? E o protetor com certeza ajudou. Então é muito importante a utilização de equipamentos de proteção individual. O Leandro e o Luiz vão para a academia. Qual é a faixa e até chegar na preta? Quantas faixas? Como é que é essas graduações aí? Quer falar as faixas aí? Daí pode falar. A ordem das faixas é branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. O tempo em que fica cada uma cada vez aumenta. Da branca para amarela, em mais ou menos 3 meses dá para passar. Da amarela para vermelha, mais ou menos 4 meses. E vai seguindo uma proporção assim. Que cada vez demora um pouco mais para aprender, né? Até chegar aos 5 anos, que o mestre falou, da faixa Isso, preta, né? Isso aí. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria começar primeiro com o Pedro. Para quem quer praticar o esporte, começar a praticar o esporte, qual é o principal recado que você deixa para essa pessoa agora que está lá em casa assistindo e pensando, eu acho que eu vou praticar karatê depois dessa entrevista? Acredito que o principal ponto é ter bem claro que não tem restrição pela capacidade individual. É muito comum a gente ouvir a pessoa dizendo, não, mas eu não tenho capacidade atlética, eu não tenho condição física, eu sou muito velho, ou enfim. Claro, pensar em um nível de competidores internacionais de elite, é claro que vão ter mais vantagem quem tem muita capacidade física, quem começou com muito novo. Mas se o teu objetivo na vida não é ser um campeão mundial, não tem nenhum impedimento pela capacidade, por essas questões, né? Qualquer pessoa com qualquer idade, qualquer peso, qualquer altura, pode treinar e aprender. Mestre, o seu recado? Eu costumo também dizer que o karatê, ele, além de ensinar golpes, ensinar filosofia, essas coisas que eu expliquei antes, é um ótimo lugar para fazer amigos, né? O karatê proporciona um contato pessoal muito legal, né? Pessoas que eu conheci no karatê se tornaram meus grandes amigos, então também é um local social, né? Quem quiser conhecer o nosso dojo, a gente tem um site na internet que é www.karateerechim.com.br, né? Lá tem as informações. No nosso dojo nós somos em 3 professores, né? Eu, o Davi e o Thiago Bergonce, que é outro professor que não pôde estar aqui conosco hoje. Nós 3 estaremos recebendo novos alunos. É uma satisfação, né? Quando alguém quer conhecer o nosso dojo, pode fazer aula experimental, né? Ir lá conhecer, fazer uma aula, ver se gosta. Os pais quiserem levar os filhos, né? Então estamos todos convidados a conhecer e fazer uma aula, né? Quem tiver interesse. Perfeitamente. Agradecer o desafio, então hoje não vamos fazer o desafio, né? Melhor deixar sem, né? Assim. Quer que eu desafio, vamos deixar os profissionais, né? Então, e tem o seguinte, dizer que quem está assistindo a gente que vá lá, faça uma aula instrumental, participe, que é muito importante a pessoa poder sentir isso, né? Ver se ela realmente é o que ela quer do esporte e poder conhecer o esporte de perto. Então, eu começo agradecendo, Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, volte outras vezes. É muito importante a gente falar e receber atletas como vocês aqui do esporte. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. Mestre, também, obrigado, uma honra para nós do All Online estar recebendo o senhor mais uma vez aqui, trazendo tanto conhecimento sobre o esporte. Volte outras vezes, o senhor sempre é bem-vindo para falar do karatê, para falar de outras atividades que o senhor exerce à frente da nossa comunidade. Muito obrigado. Certo, eu agradeço a oportunidade, é uma satisfação voltar. Espero que possamos marcar mais vezes para falar de karatê novamente. Né? Esse tempo passa muito rápido, teria muitas outras coisas que a gente poderia explicar sobre essa modalidade esportiva, né? Se discute se karatê é esporte, se é uma filosofia de vida. E eu digo que é as duas coisas. Então, se for possível, com certeza voltaremos para falar desse assunto e de outros. Muito obrigado pela oportunidade.